Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu tenho gravado aí vídeos, né, no canal e eu de antemão já agradeço muito a confiança de todos, tá? Que tem feito aí contato comigo, tá certo, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Você aí que tá vendo pela primeira vez esse vídeo, meu camarada, aqui quem fala é o Dr. Teodoro, tá? Eu sou advogado especialista em direito militar, tá? Por muitos anos aí integrei aí o serviço ativo, né, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e hoje sargento bombeiro militar reformado, tá? Então eu coloquei aí vídeos no canal, né? Então se você não é inscrito, cara, assim o faça, tá? Você e qualquer pessoa, mesmo que não seja militar, é interessante, né, observar aquilo que vai ser dito, né? Tem muitos vídeos aí no canal e eu acho que vai ficar bom para todo mundo, tá? Porque a segurança, né, e o bem-estar ali, quando eu falo isso, tá, pessoal? Essa questão psicofísica, né, do militar bombeiro e policial militar no estado do Rio de Janeiro é muito importante, tá? Então é bom para todo mundo. Então vamos assistir esse vídeo aí do Dr. Teodoro, tá? Como eu falei ali no vídeo, é porque caramba, pessoal, é muita coisa para cuidar, né? É muita coisa para tratar e é difícil para mim, porque de novo afirmo, eu sou acadêmico, eu escrevo, né? Então eu preciso ali ter tempo para fazer essa discussão, né, e poder de fato aí trazer melhorias, tá? E é assim, ó. Eu falei lá no vídeo, né, que eu falaria sobre a polícia militar, né? Essa questão aí da revisão administrativa. Teodoro, revisão administrativa e toda essa situação, né? E aí vou complementar, tá? Então vamos falar um pouco hoje sobre a polícia militar, tá? Meus camaradas aí, tá? Nobres colegas aí policiais, tá certo, pessoal? E eu vou fazer aqui a incursão na legislação e mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Essa questão de exclusão. Que loucura é essa, cara? Decreto 2155 que não existe, tá? Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 69, tá? Em 1º de janeiro de 79, tá? Não foi recepcionado porque nós temos lá uma emenda constitucional em 79, tá? Emenda constitucional 11 de 78, que foi feita, cara, isso é um escárnio, né? Foi feita no mesmo dia que foi feito ali o decreto 2155, no dia 13 de novembro, salvo engano, né? 13 de novembro, salvo engano, pessoal, de 78, cara. É sobre isso, Theo. Meu Deus, o que fazer com isso também não sei. Vamos perguntar para o MP, para a Defensoria, para toda a galera aí, o ABRJ, vamos sentar todo mundo para conversar, pô. Para resolver essa situação, né? Porque você não pode criar o problema, né, cara, ou permitir que o problema continue existindo para depois você trazer a solução e ainda se beneficiar politicamente. Não, 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 cara. A pessoa não precisa viver essa mazela, né? É só fazer a coisa certa, pô. E pode ficar chateado, problema seu. É isso, pô. É isso, tá? É isso. Então vamos fazer uma incursão no estatuto aí da PEMERG, tá? Vou mostrar ali algumas discrepâncias já, tá? Vamos começar aqui, pessoal. Vamos juntos, tá? Abram aí o Estatuto da Polícia Militar, tá certo, pessoal? O Estatuto da Polícia Militar é a lei 443, tá? Vou abrir aqui bonitão para dar a data bonitinha para vocês aí, policiais, tá? É a lei 443, meu camarada, de 1º de julho de 1981. 81, tá? Já o Estatuto dos Bombeiros é a lei também, né, 880, de 25 de julho de 85. Vocês percebem a diferença? Então nós temos o Estatuto da PM em 81 e o Estatuto dos Bombeiros em 85, cara. Teodoro, Só que entenda, né? Elas guardam ali fundamento, né, de existência da Constituição Federal. Então você não pode ter diferenças. Então são coisas, né, que a gente precisa avaliar, né? São missões distintas, mas caramba, basta que vocês comparem os dois estatutos e vamos começar pelo artigo ali mais sensível para mim, porque é o artigo, né, que vai estabelecer esse vínculo do militar com a corporação, que é o artigo 3º, tá certo? Iniciando aqui, tá? Logo que a gente abre aí o Estatuto da Polícia Militar, eu quero que vocês observem, né, a destinação, né? A destinação ali. Primeiro você tem o artigo 1º do Estatuto da PEMERG, façam a mesma comparação em relação ao Estatuto dos Bombeiros, tá? Mas o artigo 1º, por que eu vou falar da polícia hoje? Porque tem mais militares policiais excluídos, né,
e participando dessa famigerada revisão administrativa, essa comissão, enfim, né, do que bombeiros. Então eu vou focar aqui, por arrastamento, contrário agora, o bombeiro em relação à polícia militar. É isso. Espero ajudar, tá? Espero ajudar. E aí o artigo 1º, né, ele vai dizer ali o que é um estatuto, né? É como se fosse, pessoal, para o pessoal entender, tá? Desculpem aí, doutrinadores de direito administrativo e direito constitucional, tá? Mas eu preciso aproximar esses camaradas, então vamos assim. E aí o artigo 1º vai dizer pra gente, né, cara, que o presente estatuto regula, estatuto da PM, tá? É igual redação no Corpo de Bombeiros, esse aqui tá igual. A situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. Percebam, né? Percebam que da própria descrição ali, né? Você já tem esse perfil autoritário, porque primeiro vem deveres e depois direitos. É o contrário, meu camarada. Primeiro direitos e depois deveres. Na tela! É isso, pô. Então você tem que ressignificar, né? E você não pode simplesmente aplicar o texto da lei, porque você precisa fazer, né, esse sopesamento, né, essa filtragem constitucional e a reinterpretação de toda a legislação após a Constituição Federal de 88, em 5 de outubro. E mais, tá? E mais. Em relação a essa questão da legislação, ainda temos, né, esse princípio do congelamento do grau hierárquico, né, que nos ensina Canotilho, tá, pessoal? O princípio, né, do congelamento do grau hierárquico, o que isso quer dizer? A Constituição Federal entrou e ela mudou a roupa. Então é o seguinte, ó, em que pese está escrito em várias passagens regulamento, dentro do Estatuto da PM do Bombeiro, por exemplo, regulamentar férias, regulamentar uma série de coisas nessa questão da saúde nos hospitais, né, a dispensa médica, né, a licença médica, melhor dizendo, tá? E tantas outras coisas mais, cara. Você não pode fazer mais por regulamento, né? Comandante ali. Não pode, cara. Porque essa lógica, né? Você tem que pensar no regulamento como um regulamento de execução, né, da lei. E não é o comandante que faz, tá, astutos? Não. Quem faz é o governador do estado. E só pode fazer decreto, né, de execução na forma constitucional, salvo engano, no artigo 84, inciso 2º, eu acho, tá, pessoal? Vou até abrir aqui para ter essa responsabilidade acadêmica com todos aqueles que têm acompanhado os meus vídeos. Agradeço muito, tá? Os estudos, cara, acho muito legal isso. Acho muito maneiro, né? A pessoa, cara, realmente estudar, né? Porque tá ruim pra tu aí, ô polícia, ô bombeiro. Vamos estudar aí, cara. Botar esses caras na quadra deles aí, porque não tá fácil não, hein? Os astutos estão demais, pessoal. E você tem, de fato, lá, né, o poder regulamentar aí do governador do estado, tá? De regulamentar a lei. Só que entenda, né? Foi isso que eu falei no vídeo passado, né? Que é o seguinte, cara, ele só pode regulamentar aquilo que dá pra regulamentar, pô. Porque se o legislador esvaziou o conceito normativo, o que é aquilo, ou como tem que ser feito, ele não pode, o governador do estado, né, mudar o que a lei diz, cara. Não pode não, pô. Fica difícil pra mim. O camarada de vocês aí, policial, né, me mandou ali, me fez um pedido para falar sobre esse edital aí do Segurança Presente, cara. Primeira consideração que eu, Teodoro Chagas, tá, advogado, vou falar aqui já para vocês. É o seguinte, ó. Aquele jaleco, né? Rapaz, o que é isso, hein? Aquele jalequinho Segurança Presente em cima do fardamento é uma violação absurda ao Estatuto da PM, cara. Por quê? Porque você está sobrepondo um jaleco ao fardamento militar, cara. Isso é aviltante. Não pode, pô. Quer fazer tudo igual ao Exército, Colônia de Brasília, né? Aplicar o princípio da hierarquia e disciplina. Então vamos juntos, cara. Você não pode, tá? Mandar o policial militar usar um jaleco em cima do fardamento. Pode perguntar para qualquer doutrinador que tenha o mínimo de decência, que escreva sobre direito militar, que diga que eu, Teodoro, estou errado. Pergunte a qualquer doutrinador que tenha o mínimo de decência, que fale sobre direito militar e diga que eu estou errado, pô. Pergunte, pô. Você botar um jaleco, cara, em cima do fardamento. Fardamento é prerrogativa, tá? Para você sobrepor um jaleco do Segurança Presente sobre o fardamento da honrosa, né, gloriosa Polícia Militar, cara, só por lei complementar. E mesmo assim você não pode fazer, pô. Porque nem tudo que a lei traz, cara, é legal, pô. Teodoro,
Poxa, Teodoro, você está dizendo que a lei ela pode ser ilegal? Claro, leiam Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que ele vai nos ensinar isso. Não é porque tá na lei, cara, que é não, pô. Porque você tem essa lógica neoliberal, né? Essa lógica aí de todo mundo chegados e é isso aí que dá. Não pode, pô. Não pode. Então, antes de falar de edital, né? De segurança presente, de RAIS, de tudo isso, é a primeira consideração que eu, Teodoro, aqui faço para vocês. Não pode, pô, você sobrepor o fardamento do militar àquele jaleco ridículo. Ridículo, que aquilo é uma ofensa, cara. A própria existência ali institucional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. E mais, tá? Vamos pensar, né? Na condição do militar nesse momento. Porque você tem o famigerado Código de Processo Penal Militar. E o que fazer com isso, Teodoro? Vamos perguntar, pô. Porque você, caramba. Então, como é que é isso, cara? Mas pagamento por quê? Não, meu camarada. A Polícia Militar ela tem uma missão constitucional prevista lá na Constituição Federal, tá? E o ente federativo precisa regulamentar isso. Ou seja, porque o cara tá ali, né? Mas e aí? É sobre isso, pô. E o que fazer, Teodoro? Por mais advogados que escrevam sobre direito militar e que não tenham medo, tá? E tenham coragem de falar o que precisa ser dito, pô. E confrontar, tá? Porque a lei é uma só, hein? Você não pode denunciar uma pessoa sem nada, sem justa causa, sem nenhum documento que comprove que de fato aquela pessoa pode ter praticado, né? E você, como Ministério Público, né, promover a ação penal, né? E quando você tem provas robustas de que, de fato, autoridades aí que ocupam diversos cargos na cúpula da estrutura administrativa do Estado do Rio de Janeiro, você vai lá e, peraí, porque pode ser bem assim, né? Então, vamos ter calma. Não, tá? E vamos lembrar, pessoal, todos são servidores da República. Juiz de direito, tá? Desembargadores, tá certo? Procuradores do Estado, promotores de justiça, defensores ou advogado, e toda a galera, e todo mundo tem, pessoal, um estatuto, tá? E todo mundo tem órgão correcional. E é isso, pô. Então não é o que você acha, cara. É o que a lei manda você fazer. É isso, pô. Ainda que seja o autor da ação penal. É assim que funciona, pô. Porque senão fica ruim, cara. E é isso, é o que eu falo, é botar pra brigar dentro de casa, porque aí amigos, negócio essa parte. Se você é amigo de alguém, cara, agora você vai ter que falar, meu camarada, aqui deu ruim, cara. Pera aí que esse advogado é doido, né? Pera aí, cara, pera aí. Vamos ter calma que esse camarada, vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Que esse camarada é doido, tá? Esse camarada lê esses caras aqui, ó. Rui Barbosa, ó. Teodoro é sobre isso, tá? Vamos ler aí, tá? Pra vocês entenderem porque o Teodoro é isso, tá? Vamos ler, cara. Sobral Pinto. Vamos ler, cara, pra vocês entenderem porque o Teodoro é assim, pô. E é isso, cara. E cada um dentro de casa que responda, tá? É isso. Inclusive oficiais superiores. É sobre isso, cara. Por exemplo, você ter acumulação ilícita de cargo público entre comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, tá? E secretário de Estado. Atos que ele pratica como secretário e atos que eles praticam como comandante-geral. O que fazer com isso? Quem julga essas pessoas, né? Comandante da PM do bombeiro, quando eles estão praticando uma atividade enquanto coronel. É isso, cara. E o que fazer com isso, Teodoro? Também não sei. Porque o pobre coitado da praça vivencia esse tipo de situação aqui. Ou o oficial, né, quem que pede ser oficial superior, não participa da pataquada do governo. E aí fica difícil, né? E fica ruim, né? Você ter, por exemplo, pessoal, tem coisas que são inadmissíveis. Nós temos uma lei que fala sobre a bandeira do Brasil. Cara. A gente tem que estudar sobre isso. Por isso, mais, né, eu convoco aí, eu estudo, tá? Dos advogados sobre direito militar. Porque, caramba, é complexo, cara. Você vai falar de bandeira do Brasil, né, cara? Você não pode ter deputado dentro do Congresso Nacional sobrepondo a bandeira do país no ombro. Aquilo é um vilipêndio, cara. Aquilo é crime, aquilo é um absurdo, aquilo é tudo que vocês imaginarem ali. Não pode, pô. Nós temos, né, uma lei que fala, né, sobre isso. Nós temos uma lei que vai dizer, né, que esse tipo de prática é vedada, tá? Você não pode sobrepor a bandeira do país como se fosse uma roupa. E o cara faz isso, cara, dentro do Congresso Nacional e ninguém faz nada. Por quê? Porque as pessoas não leem. Porque senão você entenderia, cara, que você não pode fazer isso, tá? Você não pode usar a bandeira do Brasil em várias coisas que nós vemos aí, pô.
Você não pode botar a bandeira do Brasil no ombro, né, e ir lá pra dentro do Congresso Nacional fazer aquela pataquada que esses caras fizeram não, tá? Cara, você tem uma lei específica que fala sobre tudo que você não pode fazer com a bandeira do Brasil. Você pode colocar a bandeira do Brasil em cima de uma mesa. Até essa questão, pessoal, dessas honras, né, que você utiliza, por exemplo, para cantar o hino nacional. Teodoro, que perturbação, Teodoro. Tava tudo bem aqui, Teodoro. Tava tudo bem aqui, cara. Esse advogado, né, cara? As pragas do Egito, né, cara? Esse advogado, gente. Encher a paciência da gente aqui, os homens aqui. Tava tudo bem aqui, né? Vamos eleger mulher, hein, pessoal? Próxima eleição aí, vamos ver se a gente coloca uma governadora, tá? Teodoro é partidário disso. Governadora, tá? Vamos botar mulher, tá? Vamos botar mulher que mulher resolve, tá? Vamos botar mulheres, tá? Mulher. Mais mulheres na LERJ, tá? Uma mulher governadora, tá certo, pessoal? E é isso, cara. Mulheres aí comandando, né, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, e vamos ver se não resolve. A mulher mais sensata, e você aí, o seu policial aí, é isso, cara. Porque são essas pessoas que tomam decisões pela sua vida, cara. E a mulher é mais sensata, pô. O cara, o homem ali, né, botar pra ser comandante do BOP, pra ser comandante desses caras aí, mas pra comandar toda a galera é mulher, cara, porque a mulher é mais sensata, é mais humana, e é isso, pô. Teodoro, é sobre isso, Mulher. É isso, tá? Então vamos eleger governadora, tá? Escolher uma governadora pra gente, tá? Tirar esses homens aí e botar mulher lá. Temos aí que ter, né, representação da Polícia Civil, então aquela lá, Márcia, me desculpa aqui, tá, minha amiga, mas a Márcia que falou lá na audiência junto com a deputada Marta Rocha, né, que tem todo o meu respeito. Vamos voltar com essa lógica aí de Brizolão? Vamos, pessoal? Tá até dando para com isso, então, Vamos fazer essa lógica aí de Brizolão? Vamos voltar a botar as crianças aí de manhã, como foi o projeto original ali do Leonel Brizola? Vamos fazer isso? Botar as criancinhas aí para estudar, né? De manhã até de noite? Vamos pegar aí todos os projetos, né, do Leonel Brizola e vamos fazer ali, vamos garimpar ali projetos, né, que de fato possam trazer melhorias pro estado do Rio de Janeiro. Vamos aplicar, pô. Pra vocês verem o que vai dar, cara. É sobre isso, pô. Então tem muita coisa aqui que a gente pode discutir, tá? Então não dá pra fazer isso, cara. Bandeirinha em cima do ombro. Ih, que loucura é essa? Para de maluquice, pô. Não pode, pô. Não pode, tem que colocar esse pessoal na quadra deles. É assim que funciona, é lei pra todo mundo, cara. É lei pra todo mundo, tá? E é isso, cara. E eu tenho aqui, né, antes de iniciar essa fala, né, eu tenho recebido ali muitas mensagens, né, e é difícil pra mim responder, tá, pessoal? Porque eu fico muito concentrado estudando, né? Em particular, nesse momento, tá? Eu tô estudando sobre licença médica, tá? E essa licença especial, tá? Que é essa licença aí de 6 meses, né? Quando o militar vai ali para você, ou autoridade militar, e fala que precisa, né, de uma licença, gozar de um direito que é dele, né? Ou dela, de licença especial, porque tem questões familiares, né, com pai, com mãe, com o que quer que seja, você, né, no seu gozo íntimo, né? Não pode. Vai ter que provar porque não pode, pô. Tem que provar porque não pode, tá? Porque não fez, ainda mais a depender da consequência disso para a vida do militar ou da militar. Você tem que pagar por isso. Você tem que pagar por isso. Mas, de novo, afirmo, pessoal, eu tenho muita cautela para agir, né? Porque às vezes percebo um troço e eu preciso recuar, né? Porque, caramba, o que é isso, cara? Porque eu não posso entrar para resolver e piorar ainda mais a vida da pessoa. Mas é sobre isso, pô. E, de novo, afirmo, estudar, fazer uma incursão maneira para deixar um legado lá e quem é, de fato, aí bombeiro, tá? E policial de verdade, utilizar o que eu fiz pros seus camaradas, pô. Replicar internamente para que isso não aconteça de novo. E é isso, cara. Licença médica e licença especial, tá? Caramba! O que significa isso, cara? O que significa isso, pô? Vamos entender como funciona isso. Você não pode dizer, né, que você não vai permitir que a pessoa faça ali, exercício seu direito de licença especial de 6 meses, tá? Ou de 3, o que quer que seja, cara. Porque você não tem efetivo, pô. Então é a hora de discutir, cara. Se você fala que você não pode conceder férias, você não pode conceder licença-prêmio para quem de fato precisa dar assistência aos seus, tá? Eu queria poder dizer mais aqui, tá? Eu tô indignado com isso, cara. Eu tô há mais de uma semana estudando sobre isso, tá? Tô mais de uma semana, cara. E é isso, tá? Você precisa responder por isso, tá?
Porque eu não posso abrir o boletim do Corpo de Bombeiros, né, e ver a quantidade de militares cedidos para o Tribunal de Justiça do Estado, para o Ministério Público, até acho que para a Defensoria tem bombeiro militar, cara. Tribunal de Contas do Estado, várias prefeituras, né, e você ter a cara de pau de dizer que não pode conceder, né, um direito do militar porque não tem efetivo. E não tem efetivo, cara, e tá cedendo, não pode, de novo afirmo, cara, análise sobre o viés de improbidade administrativa do comandante-geral, cara. Porque você não pode ceder militar, se esse militar vai fazer falta pra tropa, pô. Não pode. Você não pode fazer isso, pô. Você não pode. A quantidade de médicos, tá, e dentistas que estão cedidos. É só pegar, pessoal, e entender quanto tempo ali as consultas demoram, né? Então você entra para poder fazer uma consulta, por exemplo, na PM, no bombeiro. Vamos ver, cara, quanto tempo demora para você ter assistência. Os médicos que estão fora, pô. Então você está prejudicando a assistência médica da corporação, da polícia e do bombeiro quando você cede profissional médico para outros lugares. Porque aí você reserva um capital político com o teu camarada de alguma prefeitura, né? Ou com o próprio Tribunal de Contas, ou com o próprio MP, tá certo? E que se lasca a corporação. É isso, pô. Então você tem que responder, né? Porque você tem que olhar a especialidade desses médicos e ver, cara, se esse profissional médico tá causando ali, né, prejuízos à saúde do bombeiro e do policial militar. E você, como comandante, tem que responder, pô. Doa quem doer, você tem que responder, pô. Tá cedendo sem ter, pô. Você cede militar, cara, e tem militar temporário. Isso é um absurdo, pô. Você cede militar e você tem militar temporário. O que significa isso, cara? Se você tá cedendo é porque tá sobrando, pô. Oh! Se você tá cedendo é porque tá sobrando, pô. É isso. E se tá sobrando, por que tem militar temporário? E vamos pra cá, pessoal. E vamos pra cá. E vamos pra cá. Hoje, de fato, o vídeo tem que ser curtinho, tá? Porque, de novo, aqui, tá? Só quem passa determinada situação, cara, percebe o que o outro tá vivendo. Eu, por exemplo, hoje, ó, tô com muita dor na coluna, então eu não consigo ficar sentado muito tempo. Dormência no pé, como eu falei pra vocês no outro vídeo, são sequelas do diabetes. O que fazer com isso, Teodoro? Teodoro tem condição ali de ter um plano de saúde, né? Enfim, quem não tem? É isso, cara. É isso. Então, é sobre isso. Eu falei no vídeo aí, pessoal, eu gosto muito de Davi, tá? Eu leio muito ali, tudo de Davi na Bíblia. Caramba, esse camarada, ele é sinistro mesmo, né? E o Teodoro Chagas, cara, aceita, se posicionou no meio, tá certo? Eu me posicionei no meio e do meio eu não saio. E entenda aí, tá? Autoridades do Corpo de Bombeiros, a polícia, né, não conhece aí o Dr. Teodoro, muita gente já conhece, mas é o seguinte aqui, ó. O bombeiro é o seguinte, meu camarada, você tá fugindo do problema e o bombeiro tá correndo para o problema, então não adianta. Porque eu sou incansável, meu camarada. Eu não consegui da primeira vez, eu vou continuar tentando até conseguir, porque só termina quando acaba. E eu aprendi isso na corporação. Então fica a dica aí, tá? Não tem essa de, não conseguiu. Eu continuo até conseguir, pô. Porque é desse modo que funciona. É desse modo que funciona, cara. Vamos ler aí, né, Davi e Golias, né, cara? Qual é a recompensa aí, né, pra matar esse gigante aí, cara? Me diz aqui pro Davi, né? Eu vejo muito essas pastoras, né? A Raquel Lima. Meu abraço aqui, tá? Raquel Lima e Camila Barros. Caramba, cara. Gosto muito delas, gosto mesmo. Acho que é Camila Barros. Gosto muito dela. E elas falam, né, a palavra ali, né? E caramba, eu sempre assisto. E eu acho que a Raquel Lima fala, né, sobre uma passagem de Davi, né? Quando ela ainda brinca e fala, acho que Davi era carioca, mas qual é a recompensa aí pra pegar esse gigante aí? É o Teodoro, pô. Qual é a recompensa pra pegar esse gigante aí? Opa, Teodoro, a recompensa, né, é trazer ali uma condição condigna para os seus camaradas bombeiros militares. Opa, então eu tô dentro. É isso. A recompensa é essa. Se eu tenho discernimento, tenho esse conhecimento específico, então eu vou buscar a recompensa. E é isso, pô. E vamos matar esse gigante. E quando matar o gigante, tem que arrancar a cabeça. Não adianta derrubar o gigante, né? E não. Porque o gigante nunca morre, tem que arrancar a cabeça. E nessa metáfora, né? É mudar a lei. Porque aí o gigante não vai surgir de novo, né? Porque a gente muda, faz a coisa certa na lei e vai ficar bom pra toda a galera. Porque é sobre isso, tá, cara? Então a recompensa, né, é trazer
uma condição condigna para os meus camaradas, né? Porque só quem é bombeiro raiz, cara, sabe a emoção que é ser bombeiro militar, pô. Então, meus camaradas, de fato, esses caras aí vale a pena, né? E é sobre isso, pô. Eu gostaria muito que vocês abrissem aí a legislação, tá? Pra gente poder fazer junto isso aqui. Então, eu olho pra esses camaradas, né, cara? E eu fico muito assim, de verdade, consternado, né? Fala comigo, Teodoro, vê esse edital aí, Theo. Theo, olha esse edital aí pra gente ver que... Caramba, o que é isso, cara? Então a primeira consideração em relação a esse edital aí do segurança presente é isso, tá? Não pode sobrepor fardamento, tá, cara? Esse jalequinho aí, ô, meu camarada, que loucura é essa, pô? Pode não, cara. Teodoro, já começou errado, mas eu vou dar uma olhada nesse edital aí, tamo junto. Então vamos fazer aqui essa comparação, tá? Então o Teodoro correu lá pra caverninha de Adulão, né? E ficou lá quietinho, né? E nessa caverninha eu só queria os camaradas que ninguém quer. E eu conheço a tua dor, tá? Conheço a tua dor, cara. E assim como o Samar, né, Teodoro se posicionou no meio, tá? Então não adianta não, tá? E se eu me posicionei, meu camarada, o camarada maior lá de cima, tá? Que é de fato aí o comandante supremo de todos os exércitos, epa! Esse meu camarada Theo tá se posicionando no meio, então eu vou descer pra fazer o que tem que ser feito. E é isso, cara. E esquece, tá? Porque nem tudo é só Teodoro não, cara. Porque às vezes eu vejo coisas e falo, caramba, mas tá todo mundo lendo e não tá vendo? Por que será? Leia a Bíblia que você vai entender, cara. Acho que é 2 Samuel, né? Eu não sei se é assim que fala, tá, pessoal? Me perdoem. Acho que é 2 Samuel 22. 2 Samuel, acho que capítulo 22 vai falar, né? Eu acho que é uma canção de Davi, tá? Rapidamente aqui, pessoal. Vai falar sobre isso, tá? Vamos ler, cara. Vamos ler. Não lê só o que esses camaradas mandam você ler, não, tá, seu polícia? Pega a Bíblia igual o Teodoro assim, ó. Pega a Bíblia assim, ó, igual o Teodoro, tá? E vamos ler pra ver se esses caras estão com o papo certo, se esses caras estão com o papo torto, tá? O 22, pessoal, 2 Samuel 22 vai falar, né, sobre uma oração ali, né, de Davi, né, um cântico de Davi. Coisa linda, cara. Leiam o 22, tá, pessoal? Coisa linda, cara. Leiam o 22, cara. Coisa linda. E depois o 23, eu acho que o versículo 11 vai falar sobre essa questão aí. Não vai vir pegar lentilha mais não, tá? É o filisteu? Não, meu camarada. Que a lentilha aqui é da bombeirada. Vai pegar mais não, pô. Os polícias têm que fazer a mesma coisa. E é isso. Vamos ler, ó. Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt, ó. Direito a ter direitos, tá? O bombeiro e o policial é pessoa humana e tem direito de ter direitos, pô. E vamos ver o que vai dar, cara. Então, se você for avaliar, cara, você vai ver muita diferença, pô, da legislação. E aí você chega ali, não, porque é revisão administrativa, que sacanagem, não tem revisão administrativa porque você não era nem pra ter sido excluído, cara. E agora não sabe o que fazer, é problema seu, tem que resolver, pô. Tem que resolver, cara. Então, iniciando aqui, pessoal, desculpa aí, né, me estender assim, mas vamos aqui. Se vocês olharem lá o artigo 3º, tá? Então o Teodoro, o camarada aqui que segue essa lógica de Davi, né? De Samar, né? Se colocou no meio, vamos ver o que vai dar, né? Teodoro, o que é isso? Vamos ler Abacuque, pô. Teodoro, vamos ler, cara. Vamos ler, né? Por que será, né, cara, que esses caras aí prosperam tanto, né? Senhor, tu não vai fazer nada? Vai deixar? Vamos ler Abacuque, vamos ver, cara. Tudo aí que o pessoal não fala, né, não mostra pra vocês. Leia a Bíblia, cara, que você vai entender, cara. Então você inicia a leitura, né, do Estatuto da PEMERG e você vai ver lá, cara, artigo 1º, assim como é do bombeiro, qual é a finalidade daquilo, regular, né, cara, direitos e deveres. É como se fosse, pessoal, o contrato de trabalho, pô. E aí você tem a finalidade no artigo 2º, mas entenda, 1981 aí, ô inteligente, 81, cara. Rapaz, o que é isso? De novo afirmo, tá? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tá? Força Auxiliar, Reserva e Força Auxiliar do Exército em caso de mobilização nacional. E eu quero muito que vocês leiam, tá? Vai dar de novo, tá, pessoal? Então tem que fazer nossa correria aí para poder resolver esse troço, hein? Porque eu vi ali um documento, tá? Do Ministério da Defesa, né? Falando sobre essa questão de mobilização aí, hein, cara? Vai dar ruim, hein? Meu Deus, o que significa isso, hein, cara? Vamos fazer a nossa correria para entender o que é isso aí, cara. Meu Deus, Teodoro, faz isso não, Theo. Vamos ler, hein? Porque, de fato, você teria, e esse documento que fala sobre mobilização aí nacional, tá? Mobilização militar, na verdade, tá? Vou ler aqui para vocês, inclusive recomendar a leitura, tá?
aos promotores aí da Auditoria da Justiça Militar que fizeram essa recomendação ilegal, tá? Falando ali que militar estadual não comete crime de deserção. Que ousadia, que absurdo é isso, tá? Porque quando você fala que o bombeiro e o policial no estado do Rio de Janeiro não comete crime de deserção que tem que ser resolvido administrativo aí, Ministério Público, sabe o que acontece, cara? Vocês estão negando ao cidadão fardado, bombeiro e policial militar, nessas situações de deserção, tá? O princípio da necessidade do processo penal militar. Ou seja, do militar dentro de um processo, com todas as garantias que a Constituição não negou ao cidadão fardado, tá? Dizer por que não compareceu ao serviço. Porque o cara pode ter se acidentado e eu não posso ler, como eu li na doutrina, tá? Que o cara tem que... Aí você vai excluir o cara sem processo, sem nada. E se você vai lá e faz a inspeção de saúde, o cara tem uma incapacidade definitiva para o serviço ativo, você arquiva tudo, mas isso por quê? Para não reincluir a pessoa, tá certo? Que foi ali considerado como desertor, para não reincluir, para não dar os direitos da pessoa. Vergonha na cara é o que falta, pô. E eu não tenho que ficar, né? Não, cara. Aí você não tem processo. Mas como é que é isso, cara? Se uma lei federal tá dizendo que é crime, você não pode, por meio de uma recomendação, dizer que não é, pô. Vocês entendem o tamanho? Isso não é pra mim, pô. E aí, de novo, afirmo que a defensoria tem que intervir como custos vulneráveis, pô. Porque como é que você faz, cara, uma recomendação aos comandantes da PM e do bombeiro pra falar uma coisa dessas? Caramba, cara. E mais, bombeiro militar e policial não são incorporados. Você não pode aplicar ao bombeiro e ao policial militar a lei do serviço militar, cara. Isso é uma inépcia, isso é um erro o mais crasso que você pode imaginar na sua vida. É você fazer uma coisa dessa, pô. Você citar como fundamento para uma recomendação para dizer que o bombeiro e o policial não comete crime militar de deserção. Você dizer, né, aplicação, né, como eu vou citar para vocês aqui, vou fazer um vídeo específico sobre essa recomendação e vários militares, centenas, cara, eu vou trazer aqui, foram excluídos em razão disso, cara. Porque aí é um circo de horrores, né? Porque o cara não aparece 8 dias consecutivos, né? O cara não aparece, deserção, aí se o cara tem estabilidade, você faz um processo administrativo e taca o baile e bota o cara na rua por conselho de disciplina. Ou se o cara não tem estabilidade, outra lógica, você tem que entender, tem que ressignificar o Estatuto da PM e do Bombeiro, cara. Porque estabilidade não é com 10 anos, pô. A estabilidade não é com 10 anos, cara. Em que pese você ter o dispositivo literal, ele tem que ser reinterpretado. Porque você poderia fazer essa análise aí, Ministério Público, ou qualquer um que faça esse tipo de análise, se essa lei, que é o Estatuto dos Bombeiros e da PM, viesse após a Constituição de 88. Mas veio antes, cara. Já estava antes. Sofreu, né, uma influência direta do AI-5. Caramba, meu camarada. E aí, opa, Teodoro, recomendação, cara. Exército de mobilização está na recomendação do MP, tá? Está nessa recomendação abjeta do MP ilegal, que confronta diretamente com a legislação federal, que é o Código Penal Militar e de Processo Penal Militar, com todas as reservas que eu possa ter. Mas é isso que tem, cara. Se não, de novo lá, se cada um for dado o direito ali de interpretar a lei ao seu, é o que o nosso professor aí, saudoso mestre, né, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nos ensina, né, cara? Se você chega ali e pode avaliar e dizer que não é, porque você é o autor da ação penal, cara, como é que é isso, né? Os mais fortes esmagarão ali os mais frágeis, pô. Não, não pode, mesmo que dê trabalho, mesmo que tenha que fazer todas as diligências que estão lá no Código de Processo Penal Militar, pô. Não quer ter Código de Processo Penal Militar? Então tem que fazer, cara, as diligências. A mesma coisa acontece na União. Condição de procedibilidade. Para o cara ser, né, denunciado pelo crime de deserção, você, como condição de procedibilidade, o cara tem que estar no serviço ativo? Onde é que está escrito isso, cara? Não. Isso é uma questão ali de ajuste interno, né? Porque vai dar muito ruim, Teodoro. Porque, caramba, Exército Marinho Aeronáutico, tu imagina isso, Theo? O cara não foi ter que meter a deserção e fazer tudão que a lei manda fazer, vai dar muito trabalho, Theo. Então, ó, administrativo na rua. Que loucura é essa, pô? Que loucura é essa, pô? Que loucura é essa, tá? Então vamos ler aí, tá? Esse manual de mobilização, olha o risco que nós corremos, tá?
Manual de mobilização militar, cara. Manual de mobilização militar em 2022, tá? 2022, tudo preparado pro golpe, tá? Tá aqui, ó. 2022, cara. Tá? Portaria GM, tá? Traço MD, Ministério da Defesa, tá? 5.807, desculpa, pessoal, de 28 de novembro de 2022, tá? 28 de novembro de 2022, cara. Aprova o Manual de Mobilização Militar. E, de fato, nós poderíamos ter, cara, uma nova ditadura dentro das 4 linhas, né, cara? E é isso, tem que se explicar, cara. Tem que se explicar, tá? Você tem um manual de mobilização, cara. Que loucura é essa, hein? Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa, pô? Aí você tem o Ministério da Defesa, como eu já falei, né? Esse absurdo que você tem ali, em que pese, né, o ministro da Defesa ele ser ali o civil, né? Internamente é tudo militar, pô. Não pode, pô. Não pode. A própria criação do Ministério da Defesa é um absurdo. A própria criação do Ministério da Defesa, né? Dentro ali da lei complementar que fala sobre organização, preparo e emprego, não tem, tá? A lei complementar sobre organização, preparo e emprego, porque eles aplicam até hoje a mesma lei do serviço militar que é citada pelos procuradores, pelos promotores aí do MP, que atuam na auditoria da justiça para falar que bombeiro e policial não comete crime de deserção. Que absurdo, pô. É um absurdo, cara. Mas é isso que está acontecendo, pô. E aí você tem essa situação abjeta aqui, cara. Essa portaria. É uma loucura isso, cara. Essa portaria do presidente da República com autorização do Congresso para você falar sobre mobilização nacional em caso de guerra, pô. E os caras foram lá e fizeram aqui, ó, mobilização, manual de mobilização militar. É, cara, tudo preparado, pô. E aí você ainda tem vivo ainda hoje, né, essa lei do serviço militar, que sofreu uma alteração significativa dentro dele, tá? Eu vou até abrir para vocês, tá, pessoal, porque eu considero isso importante. Vai ler lá, cara, o que é incorporação, pô, para a lei do serviço militar, cara. Como é que você fala um troço desse, pô? Passando vergonha, cara. Você falar sobre incorporação ainda hoje, militar, policial não é incorporado. Eu vi no site da polícia, né? Incorporação da turma aí. Não, ele é nomeado, porque tem diferença, pô. Abra a lei do serviço militar e o regulamento da lei do serviço militar para você entender aí, cara. Que não tem isso de mobilização, não tem isso de incorporação, pô. É nomeação no cargo efetivo. Efetivo, pô. Não tem essa, tá? Olha quanta coisa a gente tem que discutir antes de chegar, né, a falar sobre revisão administrativa e exclusão, pô. Primeiro você tem que fixar, né, o vínculo do militar com a PM e a polícia e o corpo de bombeiros, porque senão você consegue falar sobre isso, cara. E aí eu quero muito que vocês leiam, tá? O artigo 5º da Lei do Serviço Militar aí vai falar, né, sobre essa duração do serviço militar e o que a ditadura precisou fazer para ter mão de obra para a ditadura, por intermédio, né, de um decreto após o AI-5, o decreto, né, 549 de 69, ele traz alteração no tempo, justamente no período de permanência do conscrito, que está no artigo hoje, né, 143 da Constituição Federal. Então você tem que rever, cara, a própria lei do serviço militar, que não pode ser aplicada aí ao bombeiro e ao policial, cara. A lei do serviço militar, cara, que loucura é essa, pô? Teodoro, é. E dentro dessa famigerada aqui, tá? É o problema, é o nosso câncer aqui, de novo, da reforma das questões de saúde, né? Que é quando você vai falar aqui, dentro da lei do serviço militar, sobre essa questão de avaliação ali de saúde do militar. Que loucura é essa, cara? Incapaz e defeituoso, que loucura é essa? E você tem, tá? Essa recomendação abjeta, ilegal, inconstitucional, imoral e tudo que vocês imaginarem do próprio Ministério Público da Auditoria da Justiça Militar, pô. Teodoro, quem tinha que controlar, né? Com essa recomendação está permitindo, tá? Dando aso a diversas exclusões do serviço ativo sem processo penal, pô. Porque o cara... então tamo junto, pô. O cara não veio, vamos aqui, taca o baile. Como é que é isso, cara? Se o problema do cara, por exemplo, ele tem uma questão com uso abusivo, né, de álcool e droga... Caramba, mas o cara é militar do serviço ativo, cara. E o vínculo dele com a força, pelo próprio Estatuto da PEMERG, cara, eu quero que vocês leiam, cara. Quero que vocês leiam o artigo 3º, vamos juntos aqui, tá? Artigo 3º, né, do Estatuto da Polícia Militar, que foi alterado, mas não foi, tá? Não teve, essa alteração aqui não existe, tá?
Essa alteração introduzida pela Lei 9.535 de 2021 no Estatuto da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional aí, astuto. Porque você não pode alterar, que eles foram usados demais, tá? Entraram dentro do Estatuto da PM em 2021 e fizeram, por meio dessa Lei 9.535 de 2021, essa alteração aqui no Estatuto da PEMERG. Não pode, porque é uma lei ordinária, tinha que ser uma lei complementar. E eles foram aonde? Justamente no artigo 3º, que fala, né, sobre essa questão, né? Os integrantes da Polícia Militar, em razão, né, de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores públicos do Estado e são denominados policiais militares. Tá certo? E aí você tem, né, de novo, a lei no parágrafo 1º. Parágrafo 1º, Estatuto da Polícia Militar. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Primeiro, né, na ativa, né, aí a linha A, os policiais militares de carreira. Todos são de carreira porque prestaram concurso público. Todos, tá? Todos. E aí eles introduziram, tá? Nessa mesma lei inconstitucional OAB-RJ, MPERJ e Defensoria, tá? Lei 9.535 de 2021, inconstitucional, porque não seguiu o processo legislativo inerente à lei complementar estabelecido no artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, após a ADIM 1087. É isso. Não pode, pô. E aí criou aqui a figura do militar temporário. Não pode, pô. Não pode. E aí vamos aqui, tá? Parágrafo 2º, né? Os policiais militares de carreira, todos são de carreira, tá? Porque não tem aí conscrito na PM, tá? Não tem não. E o cara não entra, não é incorporado, ele é nomeado, tá? Ele é nomeado, todo soldado, todo mundo, tá? E aí vai dizer aqui, ó, parágrafo 2º, tá? Os policiais militares de carreira são os que da ativa no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Aqui, voluntário, tá certo, pessoal? Voluntário é o seguinte, quando a lei do serviço militar ela fala sobre voluntário e obrigatório, é para distinguir, né? Aquele que você é obrigado aí e o que você pode ir voluntariamente. Então, todo mundo na PM entra voluntariamente. Por quê? Porque você se submete a concurso público. Porque você já passou da fase do serviço obrigatório, cara. Você já passou dessa fase, pô. Cara. E aí tu prestou concurso e vai ser policial, pô. É isso. Rapaz, o que é isso? Faz uma recomendação, cara. Caramba, eu entendo isso como um erro crasso, pô. Que caramba, é um direito muito sensível, então vamos estudar, cara, pra não falar besteira e não causar uma lesão absurda, um número absurdo de pessoas, cara. E o que fazer com isso, Teodoro? Cara, eu também não sei, pô. Olha isso aqui, cara. Então você não tem voluntário na PM, pô. Não tem, cara. E vamos entender o conceito, tá? Então, não que eu vá dizer para vocês que isso vá ser aplicado da forma como está aqui, mas é um norte de orientação para a gente entender o que a legislação militar fala naquele momento histórico. Então, se vocês abrirem na Lei do Serviço Militar, a Lei 4.375, de 17 de agosto de 64, 64 aí tá astuto, 64, aí tu vai lá no regulamento, tá? Clica do ladozinho aqui, o seu polícia e o seu bombeiro, do lado esquerdo, tá, dessa legislação, tem lá escrito regulamento, tá? Regulamento, tá? Aí você vai ver, né, que aqui o conceito normativo, cara, nesse momento histórico, quem dizia, cara, o conceito normativo era o presidente, cara. Rapaz, o que significa isso, cara? Aí tu digita lá, cara, o que é incorporação, ó. Incorporação, tá? Item 21. Incorporação, os conceitos normativos, né, para a Lei do Serviço Militar, o que é, né, tá lá no artigo 3º do regulamento da Lei do Serviço Militar, tá? Para os efeitos deste regulamento, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições astutos. Aí tu vai lá no 21, vai falar sobre incorporação. O que significa a incorporação? Incorporação, ato de inclusão do convocado voluntário. Não! Prestou concurso aí, cara. Prestou concurso, tá? Militar de carreira, pô. Ou voluntário em organização militar da ativa, bem como em certos órgãos
de formação de reserva. E aí você vai no voluntário, tá? Para você entender. 46, item 46, voluntário brasileiro que se apresenta por vontade própria. Se apresenta, né? Se apresenta por vontade própria, né? Para a prestação do serviço militar, seja inicial, seja sob a forma ou fase. A sua aceitação e as condições a que fica obrigado são fixados pelos ministros militares. E aí você tem, né, comandante da PM do Bombeiro, ó, legislando até hoje, cara. Vergonha! Vergonha, cara. Vergonha, cara. O que fazer com o artigo, né? 25, inciso 1º do ADCT, cara. Da Constituição Federal de 88. Rapaz, o que é isso? Olha isso aqui, cara. Voluntário. Aí a mente do mal, né, cara, vai lá e pega no Estatuto de 81 e 85, voluntário, né? Corre aqui na Lei do Serviço Militar, ó, item 46, né, no regulamento da Lei do Serviço Militar e aplica diretamente isso aqui ao policial e ao bombeiro, e é por isso que você é excluído, pô. É isso. Aceita. É isso, cara. É isso. Voluntário, ó, brasileiro que se apresenta por vontade própria. E aí vai dizer aqui, ó, a sua aceitação, período de adaptação na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, burla a regra do concurso público. Vamos investigar o concurso CFO 2021. Não tem como correr, vai ter que fazer. É, cara, é isso. Tem que investigar, doa quem doer. Tem que investigar. E quem entrou fora do número de vagas, período de adaptação, é burla a regra, pô. É isso, cara. A sua aceitação, ó, e as condições a que fica obrigado são fixadas pelos ministros militares, pô. Isso aqui, cara, em 64, 69, tá? Mas nós temos uma coisa chamada Constituição Federal, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Não sei. Mas do jeito que tá, não pode continuar. E aí você é excluído, policial. É isso aqui, cara. E mais, né? Eu quero muito aí poder ajudá-los, tá? Mas, de novo, afirmo, tem coisas, cara, que são aí os órgãos que tem que fazer, cara. E quando o Teodoro fica quietinho, não é porque eu não tenho certeza, de novo, afirmo do que eu tô falando, não, cara. É porque eu entendo que tem coisas que é institucional, cara. Mas vamos aqui, ó. Se vocês forem olhar, né, essa questão dos conselhos de justificação e disciplina, e de novo, tá? É a Bíblia, tá? É a Bíblia. Teodoro, não faz isso não, Teodoro. Pra você entender, tá, cara? O que é Conselho de Justificação e Disciplina, hein? Que não existe, tá? Não existe, desde 79, tá? Tá até hoje aí. Só que nós temos um artigo sensível, que, de novo, é diferente dos bombeiros, porque a polícia, o Estatuto da PM vai dizer que vocês têm vitaliciedade, né? Assegurada ou presumida. E o bombeiro? O bombeiro tem efetividade. E aí, para você entender o que é efetividade, você tem que ler essa obra aqui, tá? Do professor José Afonso da Silva, tá? Curso de Direito Constitucional Positivo, ó. Tem que ler, tá? Pra você entender o que é efetividade, cara. É porque você ocupa um cargo efetivo, é uma pré-condição, o concurso, né? Ocupar um cargo efetivo, efetividade, para que você tenha estabilidade. Só que aí vem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 91, salvo engano, e vai dizer ali, né, ela não diz explicitamente que o bombeiro e o policial têm vitaliciedade, mas da interpretação da Constituição do Estado, você extrai o entendimento de que o bombeiro e o policial, no Estado do Rio de Janeiro, tanto oficiais como praças, têm vitaliciedade. E é o que tem que ser, ainda mais em um estado como o Rio de Janeiro, onde o governo do estado e a LERJ metem a colher no bombeiro e na PM. Aí que tem que ser vitaliciedade mesmo, cumprir bonitão que está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para que não haja essa intromissão política. E se você for ler, cara, o estatuto aí da PEMERG, tá, que tem a previsão diferente no bombeiro. Então a PEMERG é vitaliciedade presumida, né, ou assegurada, e o bombeiro é efetividade presumida ou caramba, cara, como é que pode ter diferença? Estatuto é de 81 e o outro é de 85. E aí o que aconteceu ali é o seguinte, você faz essa analogia em relação ao Estatuto da PM com o Estatuto da Força Armada em 81. Por isso que tem previsões diferentes aqui, em 81, no Estatuto da PM, e diferente no Bombeiro em 85, pô. Teodoro, Teodoro. Pra falar a verdade aí, Theo, vai dar ruim, Theo. Problema seu, problema seu.
dos conselhos de justificação aqui, disciplina da PM. Eu vi uma policial falando nessa comissão, caramba, cara. Eu acho que ela é advogada e foi excluída. Rapaz, pega o vídeo do teu camarada aqui, vamos fazer esse corre aí, ô senhora polícia. Vamos resolver isso, cara, porque caramba, que sofrimento, né? E aí você lê aqui o artigo 46, ó. E aqui nós temos um ponto sensível. Porque você tem, né, o aspirante ali, né? Aí ele vai dizer, o aspirante, bem como as praças com estabilidade assegurada, né? Por exemplo, você não tem previsão específica para praça especial, nem no Estatuto da PM e nem no Estatuto dos Bombeiros. O que seria, Teodoro, a praça especial? Seria o aluno oficial e o aspirante. Não é cadete, tá? Que ousadia. Eu recebi uma resposta, né, eu não sei quem respondeu, né? Mas porque não assinou o documento, é um absurdo, mas é isso. Vamos averiguar o que aconteceu. Mas meio que querendo me dar curso, né? Tá falando que é aluno oficial, o inteligente que escreveu aí? Não, aqui é cadete, vai lá no contra-cheque do camarada, aluno oficial bombeiro, e lê o que tá escrito lá. E depois tu dá o corre aí no Estatuto dos Bombeiros e vê o que tá escrito lá. Cadete é por tua conta, pô. É isso. A gente até pode fazer uma interpretação, né? Mas não pro teu gozo pessoal, porque é o que a lei diz, pô, não é o que você quer, é o que eu quero, é o que a lei diz, pô. E é aluno oficial, doa quem doer, é aluno, pô. Eu não quero nem na minha casa, eu não mando nada. E é isso, esses homens aí querem mandar... É cumprir a lei, mas é difícil, Theo, Eu só vou cumprir a lei quando for pra sacanear alguém, né, pra praticar imoralidade pública, crimes militares, aí eu vou, É isso, tá? E não adianta porque eu não vou parar, tá? Não adianta. E é isso. Recua, bota a palma no chão. Epa! O que houve aqui, pessoal? É melhor. Porque é isso. De novo afirmo, lembrem-se, eu, Teodoro, hoje advogado, bombeiro militar, meu camarada. Então você corre do barulho aí, do problema, e o Teodoro corre para o problema. E é nessa hora que eu me coloco no meio, cara. No meio. Ali eu coloco no meio. Todos os camaradas que são bombeiros que estão vendo esse vídeo entendem o que eu estou dizendo. Porque quando a gente vê nos olhos das pessoas, né, da população e daquele ser humano ali, o desespero, né, cara? Isso faz gerar no bombeiro militar um sentimento sobrenatural, cara, de proteção. E eu corro para proteger os meus, tá? Eu corro muito e largo de novo, afirmo, para que todo mundo possa se beneficiar, pô. Então não adianta, cara. É as pragas do Egito. E de novo, continua sendo abusivo, né? Imoral nas decisões, moralidade pública absurda, né, cara? Só vai me fomentar. Epa! Peguei a recomendação do MP. Vamos juntos questionar o próprio Ministério Público, cara. Teodoro, você é ousado, não estudo. Eu estudo e eu sei o meu lugar, eu sou advogado, respeitem a advocacia, eu não tenho medo. E é isso, cara. Me posicionei no meio, meu camarada. Você não pode fazer isso. Uma recomendação. Epa, Teodoro, como é que é isso, cara? Negar a aplicação do Código Penal e Processo Penal Militar. Vamos ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, pô. E as consequências dessa recomendação. Porque em que pese, é uma recomendação. Não, os comandantes aí fazem assim, ó. E vamos ver todo mundo que foi excluído aí por deserção. No Conselho de Disciplina sem processo penal militar, na auditoria da Justiça Militar. Vamos ver, pô. Vamos entender como é isso. Vamos entender, tá? Vamos entender. E mais uma coisa aqui, tá? E mais uma coisa aqui, pra quem tá entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Promotores de justiça têm os mesmos impedimentos e suspeições que o juiz, tá? Ainda que como testemunha. E aí você entra pra fazer uma graça, cara, e você, epa! Joga a luz em você e depois não corre não, pô. Não é chegada. Não corre não, pô. Opa, o que houve aqui? Não corre não, meu camarada. É bonitão aqui, ó. Bonitinho aqui. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, tá? Isso não representa o Ministério Público Estadual, tá? E eu digo mais pra vocês, cara, ó, camisetinha verde, eu sou apaixonado pela Defensoria Pública, tá? Em homenagem à Defensoria, essa camisa. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, cara, se eu sou promotor de justiça e vejo determinado comportamento... mas meu camarada, o que tá vendo aqui, cara, rachando nossa cara aí, pô? O que é isso aí, cara? É isso, pô. É isso. Porque você, né, cara, é órgão ali, tá junto com a galera ali, e a tua postura, cara, não pode prejudicar a imagem de todos os outros, não, porque isso não representa o MP, pô. Não representa, tá? Então, epa! É isso, cara. Não contava com a minha astúcia, agora vai ter que aturar, pô. E agora vai ter que aturar, tá?
Eu penso o seguinte, pessoal, tá há muito tempo aí os promotores na auditoria da Justiça Militar, tem que trocar, pô. Juiz do mesmo modo. Teodoro, na movibilidade, a gente tem que entender muito bem o que tá acontecendo, pô. Teodoro, você é ousado. Não, pô, eu estudo, cara. E eu tenho embasamento pra dizer o que eu digo. É isso, pô. Doa quem doer. Vamos estudar, pô. Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Nem um passo daria atrás, cara. É sobre isso, tá? Fiz juramento aí a bandeira quando eu entrei pro Corpo de Bombeiros e é isso mesmo. Eu não tenho medo do perigo, cara. Eu sou bombeiro militar, pô. É reformado, mas sou bombeiro, pô. E é isso. E agora advogado, estudo pra caramba esse negócio aí de direito militar e vamos juntos, pô. E vamos ver o que vai dar, pô. Não corre não, pô. É isso. Botou a cara, se apresentou, agora vamos junto, porque dá pra discutir muita coisa, pô. Dá pra discutir muita coisa, pessoal. E ninguém está acima da lei, tá? Ainda que seja promotor de justiça. Não está acima da lei juiz, promotor, ninguém, cara. Ninguém, pô. E tem sempre alguém pra controlar alguém, de novo afirmo, tá? Nós temos aí os controles aí da União, tá, pessoal? É isso, pô. Conselho Nacional do Ministério Público e uma série de coisas, pô. E de novo afirmo, tá? Uma pessoa não pode arrastar na lama o nome do Ministério Público, tá? Não pode, pô. E o próprio MP tem que se posicionar. Vamos, meu camarada, o que tá vendo aqui, pô? Que loucura é essa aí, cara? É sobre isso, tá? Fica a dica aí, pô. É sobre isso. É sobre isso, tá? Você vem aqui, cara, no Estatuto da PEMERG, pô, e vê esse troço. Você tem diferença, cara, em relação... Não existe conselho, tá? Não existe. Para com essa maluquice, tá? Vai perguntar pros doutrinadores aí que vai falar a verdade pra vocês, os que, de fato, aí vai dizer pra vocês que é isso aí mesmo que o Teodoro tá falando. Nos outros estados, cara, tu tem lei aí, outra maluquice, né? Mas você tem lei, cara. E no Rio de Janeiro continua aplicando o mesmo decreto de 78, não pode, pô. Porque aquele ali, aquele decreto, acabou, pô. Acabou, tá certo? Essa discussão não chegou ao TJ, tá? Não se discute sobre essa lógica de filtragem, recepção da Constituição de 69. Se não entrou na de 69, cara, não se fala nem em 88, pô, porque já não tava de conformidade a de 69, então não tem o que falar. Teodoro, o que fazer também não sei, pô. E todo mundo que foi excluído, é sobre isso, pô. E de novo afirma, essa discussão é muito boa. Por quê, cara? Porque você sobe, né? E a depender de quem tenha sido a autoridade que deu essa decisão, cara, pode ser, ó, ação de garantia constitucional, tá? E depois direto Tribunal Superior aí, STF. A depender de quem tenha sido a autoridade que deu essa decisão. Se foi comandante-geral ou secretário, quer ser secretário. Então vamos junto, pô. Não, calma, Theo, Vamos junto, pô. Escolher qual que você quer, pô. E aí você tem conselho, pra terminar aqui, tá, pessoal? Você tem aqui o conselho, né, de justificação e disciplina aí do estatuto da nossa querida Polícia Militar, tá? E aí você tem lá o aspirante, artigo 47, né? O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada. Então você não fala sobre isso em relação à praça especial, tá? Então qual é a estabilidade, vitaliciedade? Explica aí. Presumivelmente incapazes de permanecer como policiais na ativa serão submetidos a conselho de disciplina e afastados, né, das atividades que estiverem exercendo na forma da regulamentação própria. Teodoro. E aí você tem o parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º, compete ao comandante-geral da Polícia Militar em última instância. Teodoro. Em última instância, tá? Os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito da corporação. Então aqui é assim, ó. Se o comandante da PM instaurou, já deu ruim. Por quê? Porque quando ele mesmo instaura, né, quando instaurou, ele já esvaziou o duplo grau de conhecimento no âmbito administrativo, porque ele fulminou, né, a possibilidade de recurso dentro do âmbito da própria polícia. E não tem essa de você pegar isso aqui, tá? E ele instaura como comandante e depois julga como secretário. Meu Deus! Não pode. Nem pode jogar na Casa Civil para que eles façam o julgamento do recurso. Por quê? Porque você está tratando sobre questão militar e só um militar pode julgar o outro, tá? Porque você tem que ler, cara, esse livro aqui, tá? O Soldado e o Estado, Teoria e Política das Relações entre Civis e Militares. Você vai entender isso, tá? Cara, assim como um advogado, só a OAB pode julgar uma postura minha como advogado e mesmo assim tem limite, tá? Tem limite, tá? Tribunal de Ética, vamos estudar. Pra você entender como funciona isso, tá? Pra você entender, cara, porque até o teu colega te julgar tem limite, pô. Polícia aí, né? A OAB,
o Cremerge. Cara, tem limite, tá? Não é o que você... não, meu camarada, é bonitão ali, pô. Então você tem toda essa situação. E o que fazer com isso, Tadoro? Tem que perguntar, né? E aí você vai ler o mesmo dispositivo em relação ao Corpo de Bombeiros, é diferente, cara. Não é igual. Então, o comandante-geral dos bombeiros é quem instaura, né, esse conselho de disciplina. E o que fazer com isso? Por exemplo, você não pode instaurar conselho de disciplina na forma do decreto 2155 de 78 para o aluno oficial, cara. Porque a lei é clara. Epa! Aspirante a oficial, no Bombeiro do Rio Modo, aspirante a oficial ou praça com estabilidade. E o aluno oficial? O aluno oficial não tem, né, um procedimento especial para fazer julgamento nessa hipótese de transgressões disciplinares de natureza grave. Não tem, pô. Porque você não pode aplicar para ele, né, o decreto 2155 de 78 ao aluno oficial, né? Não pode, tá? E você também não tem aquela outra legislação maluca aí que eu falei pra vocês, né? Que é uma resolução. Olha isso, cara. No bombeiro tem uma resolução, cara. Porque antes você tinha um outro tipo, né, de julgamento ali, você tinha uma outra forma de julgar, né? Mas era em 97 nos bombeiros você tinha ali um procedimento especial, né? É como se fosse uma comissão de revisão disciplinar, né? E se você for olhar, ela foi desvirtuada, né? Porque ela tá... E ali já estava errada, né? Porque essa comissão de revisão disciplinar, digamos assim, em relação ao Corpo de Bombeiros em 1997, para fazer julgamento da praça, né, sem estabilidade, ela violou, né, o artigo do Regulamento dos Bombeiros, artigo 31 do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, de 80, de 80, que fala, né, sobre o licenciamento ex officio. E lá também está errado, porque licenciamento ex officio é para praça sem estabilidade, mas é praça que não tem vínculo de carreira com a força. Não é militar de carreira, não prestou concurso público, não tem essa efetividade, né? Que é o pressuposto da estabilidade. Vocês entendem essa situação? Então tem que rever tudo, cara. Não tem como porque você tem o artigo 120 em relação aos bombeiros e o similar na PM quando você fala de licenciamento ex officio, pô. Mas isso não serve para militar que foi nomeado. É porque eles entendem o policial e o bombeiro, né, como incorporados, e não é. E aí, se é incorporado, Teodoro, eu posso fazer minhas covardias lá na lei do efetivo. Cara, é sobre isso, pô. Então você cede militar, né, e você tem militar temporário, como que é isso? Se você está cedendo militar, cara, é porque você tem militar sobrando, pô. E se você não tem militar sobrando e você está cedendo, e esses militares estão fazendo falta para garantia, né, da saúde do bombeiro militar ou do policial, você aí tem que responder por isso, ô comandante aí. Tem que responder, cara, porque você está cedendo militares que são essenciais à garantia, né, da saúde do militar, policial e bombeiro, cara. Tem que se justificar, cara. Não adianta ficar chateadinho, pô. É sobre isso, cara. E tem que separar, pô. Porque você só tem a figura do secretário se você tiver uma mobilização nacional, cara. E a mobilização nacional, de novo, cara, tem que cumprir o que a lei manda fazer. Não é o que você quer, não. O teu gozo pessoal, não, pô. E é isso, ainda temos essa famigerada mobilização aí. Que loucura é essa, cara? E essa recomendação do Ministério Público Estadual, né, da auditoria ali da Justiça Militar, quando vai tratar sobre isso, eu fiquei com muita, assim, de verdade, fiquei indignado quando eu vi isso, tá? Fiquei indignado, sim, porque, caramba, isso é um absurdo, tá? Porque nesse sentido aqui, na verdade, né, você tem que entender que não tem processo administrativo no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, cara. Não tem, pô. Não seguem ali o que a lei manda. E o cara é excluído sem chance ali de nada, pô. E aí você ainda vem, né, cara, e mete uma recomendação como essa. Que loucura! Que loucura, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E é por isso que o policial aí, bombeiro, é expulso no espirro, pô. Porque, caramba, Teodoro, cara, porque tem essa recomendação aqui pro camarada que ficou, né? E se o cara sofreu um acidente, ou se o cara ali tem uma questão, né, com uso abusivo de álcool e drogas, né? Ainda mais após a modificação, né, da própria lei de drogas, né, que vai fazer essa separação entre o traficante, né,
porque só pega o pequeno varejista, né? Porque o atacadista, meu Deus do céu. E é isso, pô. Doa quem doer, é sobre isso. E aí você tem, né, essa famigerada aí recomendação, pô. E lá você vai dizer na lei de drogas que você separa, pô, o traficante ali, né, do usuário. Por quê? Porque você entende o uso como uma questão de saúde, mas aí o cara tem essa questão com o uso abusivo de álcool e drogas e você tá com o cara na rua? Como é que é isso, cara? Explica aqui pro doutor Teodoro como é que faz isso. Teodoro, também não sei, cara, mas a gente tem que resolver, pô. Porque da forma como tá, não pode continuar. Então você faz uma interpretação abjeta, né, da legislação, demonstra ali desconhecimento, né, daquilo que está dizendo e todo mundo sofre essa mazela. Não pode, pô. Não pode, né? Teodoro, eu vou invocar ali a lei complementar que fala sobre a Procuradoria do Estado, sobre o MP, né? Que fala que eu posso ali expedir recomendações, né, para garantir direitos, né? Caramba, cara, para garantir direito, tu vai lá e mete a colher e arranca, né? Um direito do policial e do bombeiro, que é o exercício ali, né, do seu direito ao princípio da necessidade, né? O que é isso, pessoal? É você poder, perante o poder judiciário, né, no contraditório de influência judicial, provar ao juiz as razões pelas quais você não se apresentou. É isso, cara. É sobre isso. E aí você vai dizer por que não se apresentou, né? Porque o crime de deserção, ele tem ali a sua objetividade jurídica. Outra coisa, cara, a objetividade jurídica, né, do crime de deserção, pessoal, é você resguardar, né, a continuidade dos serviços prestados à população, né, que podem ser impactados pela ausência daquele militar, né, que não se apresentou ao serviço, causou prejuízo, por exemplo, um médico na ambulância do bombeiro. Não pode faltar, cara. Problemão que tu arruma. O cara que está escalado para o serviço, né, você não pode fazer isso. Tamo juntos, cara. Mas em relação à deserção, né, você tem ali uma dupla objetividade jurídica, tanto para a preservação dos serviços prestados à população, quanto essa necessidade, né, da demonstração desse teu sentimento do dever, né, de compromisso após, né, o seu tributo de sangue. Professora Silvia Helena Ono, advogada, tá? Advogada, tá? Ela tem um livro lindo que fala isso, né? Após você prestar ali o seu sacrifício, né, o juramento de sacrifício de sangue, a bandeira, né, o sacrifício da própria vida em prol da população do Estado. Então, quando você faz aquele juramento perante a bandeira, indispensável, tá? Por isso eu falei ali, né, que essa formatura do militar, ela tem uma natureza dúplice, tanto para você fazer ali essa redenção após tanto tempo de estudo, né, pessoal? Mas também porque é o momento em que você faz, né, o seu juramento individual à bandeira. Porque em que pese ser um juramento que você faz ali oral, né, é o momento em que você atrai, né, para a sua vida, né, coisas boas e coisas ruins, tá? Coisa boa e coisa ruim. A coisa boa são ali os direitos, né, peculiares do militar, tá? Em razão desse juramento. E as coisas ruins é toda essa questão aí de Código Penal Militar. Meu Deus, o que significa isso? Rapaz, o que significa isso? Então, é um juramento solene que tem uma carga ali sentimental importante, né? E que mesmo que seja oral, feito perante a bandeira, isso não diminui em nada a sua importância, né? Assim como você vai pegar um ônibus, né? Você vai estender a mão, né? Vou fazer um comparativo absurdo, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem. Esticou a mão, o ônibus para e você se compromete a pagar o valor ali para que ele possa te levar. É um contrato de prestação de serviços. Quando você estende a mão, né? Em relação ao bombeiro, é do mesmo modo. Então a pessoa parou, vai estender a mão para poder parar o ônibus, ela entra, paga ali o valor, né, dessa passagem, que deveria ser um valor módico, tá? Mas não é não, e o serviço é ruim pra caramba. E aí você paga, né, para que a empresa te leve até o destino. Não é isso, pessoal? E o bombeiro? O bombeiro faz o seu juramento, né, faz ali a sua continência à bandeira e o seu juramento individual de sacrifício da própria vida e para a população. E naquele momento nasce para ele direitos e deveres, e para o Estado, em relação a ele, também direitos e deveres. É isso. Então, o regulamento disciplinar da PEMERG, né, assim como o do Corpo de Bombeiros, cara, é um instrumento de garantia. O regulamento disciplinar, tá? É um instrumento de garantia do cidadão fardado após a Constituição Federal de 88, meu camarada. É isso, pô. Então, que revisão maluca é essa aí? Não tem, pô. Não pode, tá chateado, Theo, problema seu, pô.
Porque a verdade que você coloca aqui é essa, né? E todas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Enfim, caramba, Theo, eu acho que eu tava certo, mas errei. É isso, pô. Volta atrás, cara. Porque entenda, não fique chateado comigo, tá? Porque nem eu entendo às vezes, cara. Como é que eu vi algo que ninguém tá vendo, pô? Também não sei. Eu também não sei, cara. Mas eu tô vendo, pô. Eu, Teodoro, também tô vendo, né? E o que fazer, cara? O que fazer é fazer a coisa certa, sem mimimi, pô. Pra ficar bom pra toda a galera. Tô tentando abrir aqui pra vocês os pressupostos dessa recomendação pra vocês entenderem a gravidade disso, tá? A gravidade disso. Tem que acabar com esse troço, tá? E entender tudo o que ficou pra trás e dar a cada um o que é seu, hein? Porque, caramba, meu povo, o negócio ficou tenso, hein? Ficou tenso porque eu não tinha conhecimento, tá? Dessa recomendação do MP e isso é muito sério, tá, pessoal? Muito mesmo, sem brincadeira. Porque, caramba, o que que é isso, cara? E assim, Teodoro, mas aí tá dizendo que o militar não comete crime de deserção. Ok, cara, mas você tá dizendo que o militar não comete crime de deserção e qual é a consequência que isso traz pra vida dele? Exemplo é ele não conseguir, por exemplo, comprovar em juízo, né, que aquela falta ao serviço não é algo que ele tenha o ânimos, né, ele teve a vontade de não se apresentar. Aconteceu alguma coisa, né, que acabou ali impedindo que ele assim o fizesse, né? Porque quando você tem uma lei, pessoal, para terminar, tá? Quando você tem algum dispositivo, por exemplo, matar alguém, tá? Poliçadas aí, bombeiradas. Quando você mata uma pessoa, né? Em que pese você ter ali a tipicidade formal, que é a forma que está no dispositivo ali, né? Matar alguém. Você tem a tipicidade material. Você tem que entender o recheio do troço, né? As circunstâncias concomitantes, né? O que estava no entorno daquele crime era algo normal. Pô, Teodoro, não era. Porque eu estava ali preservando a minha própria vida ou no estrito cumprimento do dever legal como policial e essa pessoa faleceu. Vocês entendem? Então você tem algo que justifique aquilo que você fez. A mesma coisa em relação ao crime de deserção. E essa recomendação, por exemplo, do Ministério Público Estadual, tá? Foi publicada num boletim do Corpo de Bombeiros do dia 3 de janeiro de 2018, pessoal. E é uma coisa assim que de verdade convoca aí a atuação, inclusive do próprio MP, né, para entender por que isso aqui aconteceu, né? Porque eu entendo isso como um absurdo, tá? Não é porque o MP é autor da ação penal que pode fazer isso. Porque você tem, Teodoro, essas questões de transação penal e tudo mais, ok, cara, mas esse contexto aqui você está violando o direito fundamental do cidadão fardado, bombeiro e policial. Porque você está impedindo que ele possa fazer uso, né, das garantias constitucionais que não foram negadas a ele, tá? Por intermédio desse princípio da necessidade do processo penal militar e responder em juízo e o que houve, pô? Mas ele pode ser excluído na esfera administrativa. Outra coisa que temos que discutir, tá? Porque se você for olhar aí, Ministério Público, como que é feito internamente, é como se fosse dois julgamentos sobre o mesmo fato. Você julga o crime, tá? De falsificação de documento público, de deserção e uma série de outras coisas que nem chegam ao conhecimento de vocês, pô. É isso. E o que fazer com isso, Teodoro? O que fazer com isso, pô? Os fundamentos, a objetividade jurídica, por exemplo, nessa recomendação, né, é resguardo do serviço militar obrigatório. Esse entendimento dessa orientação é que a deserção, a objetividade jurídica da deserção aí, doutrinadores do país, tá? Todos os doutrinadores do país que falam sobre o direito penal militar, olha o que acontece no Rio de Janeiro, tá? Essa visão dessa recomendação é o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Considerando que o crime de deserção, Código Penal Militar, artigo 187, tem como objetividade jurídica o resguardo do serviço militar obrigatório. Um minuto de silêncio, né, cara? Um minuto de silêncio. O que fazer com isso? Tá vigente até hoje, pô. Eu acho que é desde 2006, eu acho. Tem outras anteriores, né? Que isso, pessoal? O que significa isso, tá? Aqui nesse considerando da recomendação, tá? Os promotores de justiça da Auditoria da Justiça Militar, eles falam aqui, né? Da fundamentação, né? A adoção do modelo de exército de mobilização. Epa, negativo. Até porque as funções são distintas, né? Força Armada, Defesa Nacional e Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, Segurança Pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teodoro, E fazem aqui a citação, né, da Constituição Federal, artigo 143, e a Lei do Serviço Militar, né, artigos 3º e 5º, que eu citei para vocês, que fala, né, sobre o tempo de permanência, né, a duração do serviço militar.
Que loucura é essa, cara? E alguém tem que falar, pô. Doa quem doer, pô. Doa quem doer, tá? E aí você tem aqui, ó, aí fala que não tem, é voluntário, né, e consensual, que o serviço aqui militar estadual, né, é voluntário e consensual. Caramba, meu camarada, expliquei para vocês no início do vídeo, né, ato de deserção, né, ato de deserção, crime de deserção, né. E aí você tem, né, tem como objetividade jurídica o resguardo do serviço militar obrigatório, concretizando a mobilização necessária para a manutenção dos quadros das Forças Armadas e a defesa da pátria contra qualquer ameaça. Falei para vocês qual é o fundamento, né? É algo assim, quando eu vi, eu falei, gente, o que fazer com isso, né, pessoal? Muito difícil, tá? E aí você tem, né, apenas, aí fala que a função da PM do bombeiro nesse contexto, né, de mobilização nacional, ela é apenas secundária, né, a da Força Auxiliar e Reserva. Também falei para vocês, né, que isso a gente só tem em caso de mobilização nacional, tá? E falei que eles fizeram em 2022 para dar a condição para o golpe, tá? Aquela mobilização militar lá de 2022, novembro de 2022, foi feita aquele manual de mobilização militar que precisa ser derrubado imediatamente aí, Congresso. Tem que derrubar esse troço, hein? Tem que derrubar, tá? Tem que rever a lei do serviço militar, que é lei complementar, tá? Acabar com aquela parte lá que fala sobre... Eita, Teodoro, acabar com aquela parte lá, ó, Teodoro, tá? Pezinho dormente, tá? A vista dá uma... A vista dá uma diferença, tá? Já tô, tá, pessoal? A vista dá uma diferença, eu já fico estressado, né? Porque isso também é sequela do diabetes, né? Meu pé tá dormente, tá? Pezinho Teodoro, Coluninha, tá? Vamos acabar com essa leizinha maluca aí, serviço militar aplicado no Rio de Janeiro, tá? Na Força Armada do mesmo modo, tá? E aí você lê na doutrina, né? Indústria da reforma militar. O que significa isso, pessoal? É Davi, tá? É Davi. É pra Davi. Você vem pra cá, né? Que esses Ou Golias falando pra ele, né? Você vem pra cá, Davi, com esse seu pedacinho de pau, pedra, né? Eu sou cão, por acaso? Rapaz, o que é isso, cara? É a pedrinha, né? Mas aquela pedrinha ali tava ungida, né, cara? E é isso, os exércitos se levantam, né, cara? Mas se você tá ali no meio, né? É o próprio Deus, né, cara, que desce pra poder fazer a coisa certa e fazer justiça, tá, cara? E é nisso que eu confio, tá? E é nisso que eu confio. E é isso, pô. Aí vamos ler Abacuque, né? O finalzinho lá, né, de Abacuque, ele fala isso, né? Que todavia me alegrarei. Vai lá ler, pô. Vai lá ler, cara. Lê Abacuque, o finalzinho ali que você vai ver ele dizer isso e isso me representa. Todavia me alegrarei ainda, né? Caramba, pessoal, o que é isso? Ainda que não tenha nada, ainda assim eu me alegrarei, cara. Porque até no nada tem propósito, tá, cara? De novo afirmo, muita coisa não deveria estar acontecendo, tá? Mas essa resistência foi me fazendo estudar, tá certo, pessoal? Ó, o que a resistência causa? Teodoro pegou a recomendação aí do MP e vamos todo mundo junto pra justiça, todo mundo pra justiça. Eu odeio. Tem que botar terno, né? Vou lá com raiva desses povos, tá? Me cansando, tá? Me cansando. Então vamos. Eu quero ficar quietinho estudando, cara. Sacaneando os outros aí, né? Militar chegou ali, cara, te pediu uma licença-prêmio, cara. Que loucura é essa, pô? Caramba, Teodoro, cara. Que loucura é essa? Cadê teu senso de humanidade, cara? E ele não tá te pedindo favor, não, pô. É a lei que manda você fazer isso, cara. E como é que é isso, pô? Uau! Que é isso, cara? E aí, meu camarada, ó, justiça, pô, pra botar você na sua quadra, cara. Que caramba, que loucura é essa, meu camarada? Não faça isso, pô. E eu fico assim, de verdade, né? Muito. Que caramba. Mas eu vou contar pra vocês, tá? Eu vou terminar de fazer o estudo acadêmico que eu fiz, que vai ajudar muita gente, tá? Sobre essa questão de licença-prêmio, enfim, eu vou falar pra vocês sobre isso, tá? Eu vou falar aí dessa situação da lei do idoso, tá, pessoal? O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E dessa interface com a licença prêmio, tá? Cara, e se você causou dano, você tem que indenizar, pô. Ação na justiça, é sobre isso, pô. E não é o Estado que paga, não. Tem que vir no bolso da pessoa que fez, pô. A decisão administrativa é sua.
Então vamos aplicar lá a LINDB, tá? E o regulamento da LINDB vir no teu bolso, pô, porque é isso, cara. E tem coisas que são irreparáveis, né? Que dinheiro nenhum repara, né? E aí você tem essa recomendação aí do MP, né? Falando sobre rapaz, né? Falando que cabe ao MP a promoção e o exercício privativo da opinião sobre o delito nas ações, né, penais de iniciativa pública. É, cara, mas a Constituição conta que vai ser feita a coisa certa, né? E que essa opinião sobre o delito não vai esvaziar uma lei federal, que é o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Doa a quem doer, é a verdade. É isso. Aí fala, né, eles citam essa recomendação, tá? 106 de 2003, né? Cabe ao MP a expedição de recomendações visando proteger, meu Deus, e proteger direitos e interesses cuja defesa lhe caiba promover. Caramba! Se você não permite, né, se você diz que não é crime, eu vou ler para vocês o que está escrito, tá? Ainda que o direito penal é norteado por princípios constitucionais que visam balizar a sua aplicação no âmbito da sociedade, entre os quais, né, se podem elencar os princípios, para princípios de Código Penal Militar, pessoal, eu vou citar para vocês a obra do nosso amado mestre aí, Nilo Batista, pessoal. Vamos ler o professor Nilo, tá? Ele tem uma obra pequenininha, muito legal, pessoal, que fala sobre que vai falar, né, sobre essa introdução ao direito penal, e ele fala sobre princípios. Vamos dar um corre lá e vamos ler, vamos comparar o que o professor Nilo nos ensina na sua obra com o que está aqui. Princípios da isonomia, da liberdade de profissão, pessoal, liberdade de profissão, intervenção mínima, da proporcionalidade, da exclusiva proteção de bens jurídicos. Vamos ler o professor e aí façam as suas considerações pessoais, colegas advogados e militares que também leem aí, vamos juntos, tá? E aí vai falar sobre filtrando ali, né, considerando que tais princípios racionalizam a atividade punitiva estatal com base em colorários de política criminal, que não pode esvaziar direitos e garantias fundamentais. Não é isso? É isso. Então, é isso. E aí está dizendo, né, com base em colorários de política criminal. Sim, mas você não pode esvaziar direitos e garantias fundamentais do cidadão fardado. Não pode, pô. Então, se o cara não aparece... E aí você tem, ó, e as condicionando, né, filtrando a punição de determinadas condutas previstas no ordenamento jurídico penal e as condicionando à tutela de bens jurídicos indispensáveis ao convívio social. Quem define isso é o legislador, porque Miguel Seabra Fagundes nos ensina na sua obra. Quem define o que é ou não um bem jurídico e o que fazer se acontecer é o legislativo. É o legislativo, infelizmente ainda temos aí, né, da forma como está, precisa ser ressignificado o Código Penal e Código de Processo Penal Militar. E aí você tem, né, considerando ali, né, que você tem que fazer essa interpretação da norma penal, a análise teleológica, né, e histórica. Se fizer, vai ver que não tem lei do serviço militar, vai ver que o Código Penal Militar e de Processo Penal Militar tem como base o AI-5, vai ver que o Conselho, né, de Justiça precisa ser revisto, vai ver uma série de coisas, MP, vai ver uma série de coisas, que a lei do serviço militar não pode ser aplicada ao militar estadual, que a própria lei do serviço militar precisa ser ressignificada sob a ótica constitucional na forma do artigo 142, parágrafo 1º, lei complementar, que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar não pode editar regulamentos, resoluções e uma série de portarias que falam sobre direitos e deveres do cidadão fardado. É isso. Essa é a construção teleológica histórica, né? Considerando, né, que no plano estadual o delito de deserção não acompanha qualquer bem jurídico merecedor de proteção. Doutrinadores do país de direito militar. Essa é a recomendação do MP às corporações, tá? Que o Teodoro Chagas, advogado, tive acesso, tá? Considerando que no plano estadual o delito de deserção não acompanha qualquer bem jurídico merecedor de proteção, estando a administração pública estadual reservada às medidas administrativas sancionadoras cabíveis, bem como os transgressores facultados à exoneração do cargo público.
não acompanha nenhum bem jurídico aí, doutrinadores do país. Eu tenho uma obra do professor Cícero Coimbra, tá? Tem que mostrar aí pro pessoal essa obra do professor Cícero, pessoal. Caramba, o que é isso? Ele tem uma parte, né, que ele vai discorrer muito, ó, vou apresentar para vocês a obra, tá? É a mais antiga, ele tem uma mais nova, tá? Professor Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo, me desculpa aí, tá, doutrinador, porque eu não consigo falar seu sobrenome, mas caramba, vocês são os caras. Discordo de muita coisa, tá? Porque sou advogado. Mas é isso aqui, tá? Vamos ler o que eles dizem sobre Código Penal Militar quando vai falar sobre deserção, e vamos ver. E são promotores, tá? São da União, tá? Mas é de dentro de casa, tá? É MP também, de dentro de casa. Então não faz não, é dentro de casa também, tá? Desculpa aí, pessoal. É de dentro de casa. Tem uma outra obra também do nosso querido aí, professor Jorge César de Assis, todo o meu respeito a esse expoente do direito militar, nos ensina muito. Também discordo de muita coisa, porque eu sou profissional advogado e estamos juntos. Ele coordenou uma obra, tá? Que fala especificamente sobre... Pessoal, que pigarro é esse? Que fala sobre isso. Só um momento. Apresentar para vocês, tá? O Ministério Público falou isso aí na recomendação, tá, pessoal? Vamos comprar essa obra, tá? Coordenada pelo professor Jorge César de Assis, é o coordenador dessa obra, tá, pessoal? Vamos comprar e ver aí se o Teodoro tá mentindo, tá? Se isso aqui, isso pode ser entendido, né? E assim, caramba, o que fazer? Alguém precisa gritar, cara, porque olha isso aqui. Que no plano estadual, né? O delito de deserção, né? Não acompanha qualquer bem jurídico merecedor de proteção, estando a administração pública estadual reservada às medidas administrativas sancionadoras cabíveis, bem como os transgressores facultados à exoneração do cargo público. Sensível isso aqui que eu vou ler, tá, pessoal? Mas é o que está na recomendação, considerando finalmente, né, que os órgãos de execução do Ministério Público, né, junto à Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, em negrito, tá? E sublinhado nessa recomendação absurda, não consideram aplicável o artigo 187 do Código Penal Militar aos bombeiros e policiais militares. Um minuto de silêncio, tá? Um minuto de silêncio diante disso. Quanta dor isso está causando aí, tá? Resolvem os promotores de justiça que subscrevem a presente. Observados os limites de suas atribuições e visando, né, ao melhor interesse público, recomendar aos senhores comandantes, chefes e diretores, na qualidade de autoridade de polícia judiciária militar e de autoridades públicas no exercício de seu mistério legal e constitucional, o que se segue. Artigo 1º. Olhem isso. A prática do crime de deserção tipificado no artigo 187 e seguintes do Código Penal Militar deverá ser avaliada, no que couber, pelo viés administrativo disciplinar. Fica a administração pública militar dispensada da necessidade de diligências para a captura de desertor, vetada a mantença de vínculo remuneratório. Então, vocês estão, Ministério Público aí que fez isso aqui, porque isso é uma manifestação institucional, né? Então é o próprio MP. Essa recomendação é o próprio MP, né? Enquanto instituição, cara. Dizendo que você dispensa tudo que está no Código de Processo Penal Militar. Ou seja, das diligências e de todo o procedimento que precisa ser feito para localizar a pessoa teoricamente desertora. Vocês dispensam eles de fazerem isso. A hipótese de apresentação de desertor não deve acarretar recolhimento ao cárcere, menos mal, né? Parágrafo 1º, né? Em se tratando de militar estável, olha isso, caberá à administração avaliar sua conduta sobre o viés disciplinar. Estável. Mas o que é estabilidade, MP? Ministério Público do Estado, o que é estabilidade, pô? Todos os vídeos aí que eu tenho mostram isso. Você não pode aplicar cegamente, né, a estabilidade decenal que está prescrita no Estatuto dos Bombeiros e da Polícia Militar, cara. Caramba, o que é isso? Em se tratando de ex-militar, com estabilidade, tá? Então você só faz ali, né, processo administrativo se o cara tiver estabilidade, cara. Quem te disse isso, pô?
Em se tratando de ex-militar, caberá à administração militar avaliar eventualmente requerimento de reinclusão. Reincluir, cara? Mas como é que é isso, cara? Então o cara saiu, mas saiu por quê? Vai voltar? Mas que é isso, cara? E você larga na mão do comandante-geral decidir isso? Caramba, quem poderá nos ajudar, cara? Por isso que eu falei que a defensoria tem que vir junto, cara. Porque, caramba, tá complicado, pessoal. Doa quem doer, tá complicado, pô. Tá muito complicado, muito mesmo. Artigo 4º, né? A presente recomendação não elide a necessidade de remessa do termo de deserção e mais documentos correlatos à auditoria de justiça militar. Então nós temos um juiz dentro de casa, né? Então vou mandar aqui, mas tu que decide aí, comandante-geral, né? Que loucura. Dispensada, todavia, a remessa de informações ulterior derivada de apresentação voluntária. Que loucura! Que loucura. Eu de verdade, assim, eu vejo essas coisas, eu nem sei por onde começar a resolver. Artigo 5º, né? Esta recomendação entrará em vigor a partir da publicação em boletim ostensivos revogadas as disposições e contrários e assinam o documento, tá? 3 promotores de justiça à época, né? Nessa época aqui em 2018, tá? A doutora Alana Costa Alves, eu acho que é Poubel, promotor, né, de justiça, né? Paulo Roberto Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, tá? Os 3 assinam essa recomendação que diz que militar estadual não comete crime de deserção, cara. Que não precisa cumprir as diligências do Código Penal, Código de Processo Penal Militar, e é isso. Então a gente tem que avaliar, pessoal, quantas pessoas foram excluídas a bem da disciplina em razão disso. Tá certo? Porque isso aqui é um absurdo, pô. E o que fazer com isso? Aqui é o seguinte, ó, pessoal, enviar para o Procurador, né, Geral de Justiça para que avalie internamente e derrube essa recomendação, tá? Imediatamente. Imediatamente. Tem que derrubar e comunicar imediatamente ao comandante da PM do Bombeiro esse troço aí, tá? E mais, né? A recomendação é recomendação. E se o comandante cumpriu, também tem que responder. Porque, caramba, cara, é uma ordem absurda, é uma recomendação absurda que manda você, comandante-geral, não cumprir a lei, pô. Não, não pode, cara, porque você tem que fazer o que tem que ser feito, porque a Constituição manda fazer, tá? O Código Penal Militar e de Processo Penal Militar manda você fazer, e você não faz. O que fazer com isso? Eu também não sei. E isso do próprio MP, né, pessoal? Então, quem poderá nos ajudar? Defensoria Pública, corre pra cá, Defensoria, vamos fazer esse custos vulneráveis que eu tanto peço. Vamos fazer porque é a forma que tem para ajudar esses camaradas. E, ó, revisão administrativa não tem, temos mais essa besteirinha aqui, tá? Deputados aí, ó, tem mais essa besteirinha aqui, tá? Recomendação do MP. Caramba, meu camarada, negando, né? Todo o ensinamento aí, né? O professor coordenou essa obra muito boa, tá, pessoal? Discordo, de novo afirmo, mas vamos juntos aqui. Respeito muito o professor Jorge César de Assis, tá? E o professor, meu professor, Cícero Coimbra. É isso, pô. Teodoro, o que fazer, cara? Tem que derrubar esse troço aí, tá? E não adianta só derrubar, né? Tem que ver tudo o que causou. Por isso que eu falei que não pode ser só defensoria, tá? Não pode ser só MP, tem que ser defensoria juntão, porque, meu Deus do céu, o que fazer com isso, Teodoro? As pragas do Egito, né, cara? E você tá aí, ó. E é isso. E eu só vi isso porque você, né, endurece o coração, né? O nosso aluno aí, oficial Vitor Campos, pessoal, eu gostei no vídeo, né? Depois de todos esses absurdos ali, né, ele foi excluído do serviço ativo, tá? Ele foi excluído e não vai ter jeito, tem que resolver, tá? E aí mais essa besteirinha aí pro MP, porque isso aqui, ó, essa exclusão do aluno oficial Vitor Campos veio com base, tá, Ministério Público? Fui lá, pedi, falei, né? Ninguém deu atenção, fui direto ao ouvidor, ninguém fez nada, né? E aí, pessoal, eu, Teodoro Chagas, né? Eu sou advogado, cara. Tem coisas que ultrapassam ali o que eu posso fazer. Tá certo, pessoal? E aí, mais essa situação, ó. E foi com base nessa recomendação, tá? Porque se você entende o aluno oficial que ele não tem estabilidade, você nem aplica isso aqui. E aí a pessoa, né, se sente confortável, a ousadia, né? Se sente confortável e lá e faz esse tipo de coisa. O que fazer com isso? Vamos aprender juntos. Mas é o que eu falei, cara. Às vezes a situação... Como bombeiro eu aprendi isso terminando aqui, tá, o pessoal?
como bombeiro eu aprendi isso. Às vezes a situação ela vem muito ruim, cara, né? E o filisteu vai ali, né? Os filisteus, né? Vão ali para roubar a lentilha do pobre coitado lá do povo de Deus, né? E tem hora que epa, vou ficar no meio aqui, não vai passar, meu camarada. E é isso, pô. E eu surgi para isso, tá? Eu estudo muito e exijo respeito. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui causou lesão direta aos direitos do aluno oficial Vitor Campos e tantos outros. Porque o que fazer com isso? Tu vai lá e boletim, né? E Diário Oficial do Estado exclui o cara? Meu Deus, o que é isso, cara? Sem nada, pessoal, sem processo, sem nada. Desertou, é óbvio, né? Que você não pode se apresentar, pô. Se você denuncia uma autoridade militar, né, de que ela praticou crimes ou de que ela... Você não tem como ficar mais na subordinação direta dessa autoridade. Se o comandante-geral ele não faz nada, e ele não traz ali um arcabouço protetivo para esse militar que pode sofrer, né, uma ingerência abjeta do seu superior que está sendo ali questionado judicialmente, né? O que fazer com isso, cara? É isso, pô. É não se apresentar mesmo, porque eu como advogado não posso garantir a segurança do militar. Então é se apresentar ao quartel próximo à sua residência. É isso, pô. Porque quando você faz isso, meu camarada, você demonstra que você não tem um ânimo de não servir. Ainda temos que ver essa situação, tá, pessoal? Porque quando você está falando de um aluno oficial bombeiro, né, os alunos de academias, né, de formação, curso de formação de oficiais, o desempenho do cargo deles é único e exclusivamente um estudo. Então você ainda tem que ver essa aplicação do artigo 187, né, porque você tem que analisar o bem jurídico, né. Então é uma outra forma de enxergar isso, né. Mas é sobre isso, pessoal. Então não tem jeito, tá? Mostrei lá o vídeo, né, que eu fui até o dia que a autoridade constrangeu ali, o comandante lá do quartel de Itaboraí constrangeu ali prender ele, né? E é isso, né? Porque, caramba, eu não imaginava ali que as coisas chegassem a esse ponto. Mas estamos juntos. De novo afirmo, as pragas do Egito, né? E aí o Teodoro corre para estudar, né? E vou deixar o legado, porque, caramba, o que é isso? E de novo afirmo, pessoal, essa situação do aluno oficial Vitor Campos não é minha, tá? É do MP, autor da ação penal, e avaliar a prova, tá? A prova prática dele já deveria ter feito isso, tá? Nossa, já deveria ter feito isso. Na verdade, nem deveria ter acontecido. Se o ouvidor do MP tivesse feito a coisa certa, tá? Nem deveria ter acontecido. Então vocês entendem a minha posição? É essa, pô. E o que fazer com isso, Teodoro? É difícil, pô. E rogar para que o juiz, né, leia aquilo que o advogado escreve, né, e faça a coisa certa, cara. Porque, caramba, o que é isso, pessoal? E de novo afirmo para vocês, se é direito, é direito, cara. Então tem que fechar o AB, tem que fechar o TJ, e tem que... Epa, Teodoro, é sobre isso, cara. Porque direito é direito, cara. Direito é direito, tá? E de novo afirmo aqui, pessoal, você não pode manipular a jurisdição, tá? E tem que cumprir a lei, cara. A lei é pra toda a galera. E aí o militar vive essa situação aqui, tá? É perseguido, né? Aí você faz, por exemplo, um inquérito policial militar, né? E não tem justa causa, mas você é denunciado pela Auditoria da Justiça. E aí eles correm, muito policial aí falando comigo, tá? E aí eles correm e fazem o Conselho de Disciplina Interno na PM e excluem você. É isso, pô. Quer ajudar, deputados? Ó, vocês são meus irmãos, né? Tem irmãozinho que a gente não... Mas é isso, cara. Me usa, pô. Pega os meus vídeos aí, vamos que vamos pegar esses caras, pô, fazer o que é certo, pô. Eita, Teodoro, não tinha visto desse jeito não, Theo. Ó, Teodoro, ó. Sobre isso. É isso, cara. Próximo vídeo eu vou falar, pessoal, sobre reforma, tá? E vocês vão entender aí que situação complicada que nós estamos vivendo, tá? E é isso. Agradeço muito a confiança. Não tem esse negócio dessa revisão maluca aí, porque os caras nem deveriam ter saído, tá? Meu Deus, o que é isso? Todos que fizeram tinham que ter voltado. Porque com certeza ali tudo vai dizer que tem que ser feito assim, cara. E o que fazer? E não é só isso. Quem me expulsou tem que pagar por isso, pô. E é isso, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.